Você já parou para pensar que talvez o orgulho esteja te afastando de Deus e nem percebeu? Eu sei, pode parecer algo distante ou até difícil de enxergar, mas acredite, o orgulho espiritual é uma armadilha bem disfarçada, e ele pode estar afetando sua vida com Deus mais do que você imagina. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar os 10 tipos de orgulho espiritual que, se não tomarmos cuidado, podem nos afastar completamente da presença de Deus. E o pior, muitas vezes nem percebemos que estamos caindo nessa armadilha. Mas calma, eu não vou deixar você sozinho nessa. Vou também compartilhar com você a solução para vencer cada um desses tipos de orgulho, para que você não sofra as consequências de deixar isso crescer na sua vida. Agora, antes que seja tarde demais, fica comigo até o final, porque você vai entender exatamente como evitar essas armadilhas e se aproximar ainda mais de Deus. Vamos lá? Antes de continuar, se esse tema está tocando seu coração, já deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Assim, você vai estar sempre por dentro de tudo o que pode ajudar a fortalecer sua fé e te aproximar mais de Deus. Não perde tempo, clica no botão de inscrição agora mesmo para garantir que você não vai perder nenhum conteúdo que pode mudar sua vida. Vamos lá, se inscreva agora e vem comigo nessa jornada. O primeiro é uma falsa sensação de superioridade. Imagine alguém que sempre se sente melhor do que os outros. É aquela pessoa que pensa, eu sou mais correto, mais santo, mais fiel do que as outras pessoas. Ela olha ao redor e compara suas atitudes, seu comportamento e até sua fé, acreditando que está em um patamar mais elevado. Esse tipo de sentimento é o que a Bíblia chama de orgulho, e especificamente aqui estamos falando de um orgulho espiritual. Um exemplo claro dessa falsa superioridade está em Lucas 18, 9 e 14, na parábola do fariseu e do publicano. O fariseu orava de pé no templo, dizendo: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Aqui vemos a essência do orgulho espiritual. O fariseu acreditava que sua obediência às regras religiosas o tornava superior aos outros, especialmente ao publicano, que estava ali perto, reconhecendo sua condição de pecador. Vamos entender o problema. O fariseu usava os outros como referência para sua própria justiça. Ele não buscava agradar a Deus por amor, mas sim destacar-se diante dos homens e, talvez, até diante de Deus. Ele dizia, eu sou melhor porque faço isso, e eles não. Isso acontece muito hoje em dia. Às vezes, julgamos alguém por não frequentar a igreja ou por ter um estilo de vida diferente, e esquecemos que Deus vê o coração, não as aparências, 1 Samuel 16:7. O fariseu se gabava de suas boas obras, jejuar, dar o dízimo. Mas Jesus nos lembra que não somos salvos pelo que fazemos, e sim pela graça de Deus, Efésios 2:8-9. Quando nos colocamos acima dos outros, como se nossas ações nos tornassem melhores, perdemos de vista que todos somos pecadores carentes de misericórdia. A oração do fariseu não tinha humildade. Ele não agradecia a Deus por sua bondade, mas sim por não ser como os outros. Isso é uma falsa sensação de superioridade que afasta a pessoa de Deus. Pense em situações do dia a dia. Por exemplo, alguém pode dizer: eu vou à igreja todo domingo, ao contrário de fulano. Ou, eu nunca fiz coisas terríveis como aquela pessoa. Quando agimos assim, estamos fazendo exatamente o que o fariseu fez. Estamos colocando nossa justiça acima da graça de Deus. Um exemplo do publicano. Enquanto o fariseu exaltava suas obras, o publicano, de cabeça baixa, orava: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus disse que o publicano foi justificado, e não o fariseu. Por quê? Porque o publicano reconheceu sua necessidade de Deus. Ele sabia que não era superior a ninguém e que dependia totalmente da graça divina. Deus não nos chama para sermos superiores, mas para sermos humildes. Jesus nos ensina que quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado, Lucas 18:14. Hoje, reflita, será que você tem olhado para os outros com um sentimento de superioridade? Será que está usando suas boas ações como motivo para se sentir melhor do que alguém? Peça a Deus para sondar seu coração. Ele quer que você troque o orgulho pela humildade e que dependa totalmente da sua graça. O segundo é a cegueira para os próprios erros. Vamos imaginar juntos. Você está dirigindo em um dia ensolarado e, de repente, percebe que o para-brisa do carro está sujo. Por mais que tente olhar para frente, a sujeira atrapalha sua visão. Agora imagine que, em vez de limpar o vidro, você apenas reclama do sol ou dos outros motoristas. Essa é a cegueira para os próprios erros.
você foca no que está ao redor, mas não enxerga o que precisa ser corrigido dentro de si mesmo. Jesus explicou esse conceito de forma muito clara em Mateus 7:3-5. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. É como querer limpar a casa do vizinho enquanto a sua está uma bagunça. Pense na história do rei Davi, quando ele cometeu adultério com Batseba e planejou a morte de Urias, marido dela, 2 Samuel 11. Ele estava tão cego para seus próprios erros que só percebeu a gravidade de seus atos quando o profeta Natã lhe contou uma parábola sobre um homem rico que roubou a única ovelha de um homem pobre. Davi ficou indignado com o homem da história e disse que ele merecia morrer, sem perceber que Natã estava falando dele. Essa cegueira espiritual só foi quebrada quando Davi reconheceu: pequei contra o Senhor. 2 Samuel 12:13. Examine seu coração. Pergunte a si mesmo: será que estou ignorando alguma área da minha vida que precisa ser transformada? A oração do salmista é um bom exemplo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Salmo 139:23. Busque feedback sincero. Às vezes, Deus usa pessoas próximas para nos alertar sobre erros que não enxergamos. Esteja aberto a ouvir e receber correção, como Davi ouviu Natã. Ore por clareza espiritual. Peça a Deus para remover qualquer viga que esteja atrapalhando sua visão espiritual. Quando reconhecemos nossas falhas, Deus nos dá força para mudarmos. A cegueira para os próprios erros nos mantém presos em um ciclo de autoproteção e justificativas, enquanto Deus nos chama para a luz da verdade. Hoje, não tenha medo de encarar seus erros. Lembre-se de que Deus não nos expõe para nos condenar, mas para nos curar. Peça ao Senhor para abrir seus olhos e ajudá-lo a crescer em humildade e santidade. Agora que você já sabe um pouco mais sobre como o orgulho pode nos afastar de Deus, eu quero saber: qual desses tipos de orgulho você já percebeu em sua vida ou na vida de alguém? Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe sua experiência, e vamos conversar sobre como podemos vencer essas armadilhas juntos. Pode ser algo que você tenha superado ou até mesmo algo que você está enfrentando. Vou adorar ler e interagir com você. Vamos juntos fortalecer nossa caminhada de fé. O terceiro é a necessidade de autopromoção. Você já encontrou alguém que parece estar constantemente vendendo sua própria imagem? Alguém que faz questão de contar o quanto é bom, justo ou espiritual. Essa necessidade de autopromoção, especialmente no contexto espiritual, é uma forma de orgulho que a Bíblia condena. Não só nos afasta de Deus, mas também nos coloca em um caminho vazio, onde buscamos a aprovação dos homens em vez de agradar ao Senhor. Jesus abordou essa atitude diretamente em Mateus 6:1-4, dizendo: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Ele também alertou sobre aqueles que oravam nas praças públicas para serem notados ou davam esmolas com grande alarde, como se quisessem ser aplaudidos. Para Jesus, a verdadeira espiritualidade é humilde e busca agradar a Deus, não impressionar as pessoas. Os fariseus são o maior exemplo bíblico de autopromoção. Eles faziam orações longas em público, jejuavam de forma visível e até vestiam roupas que indicavam sua posição religiosa. Tudo isso era feito com o objetivo de receber elogios. No entanto, Jesus os chamou de hipócritas e comparou suas atitudes a sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de morte por dentro, Mateus 23:27. Um exemplo contemporâneo seria alguém que posta nas redes sociais cada boa ação que realiza, não para inspirar, mas para receber curtidas e comentários elogiosos. Deus vê as intenções do coração e não se impressiona com nossa performance pública. Examine suas motivações. Por que você faz o que faz? Será que é para glorificar a Deus ou para ser elogiado? Ore como o salmista: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Salmo 51:10. Sirva em segredo. Experimente fazer boas ações que ninguém verá. Doe, ore, ou ajude sem contar a ninguém. Isso é um exercício de humildade e um teste para nossas intenções. Confie na recompensa de Deus. A Bíblia diz que Deus, que vê em secreto, nos recompensará, Mateus 6:4. A aprovação divina é infinitamente mais valiosa do que qualquer aplauso humano. A necessidade de autopromoção nos desvia do propósito real de nossas boas ações: glorificar a Deus.
Lembre-se de que nossa identidade não está no que as pessoas pensam de nós, mas no que Deus diz sobre quem somos. Hoje, decida mudar o foco da aprovação humana para a aprovação de Deus. Pergunte a si mesmo: será que minhas ações estão agradando a Deus ou apenas impressionando as pessoas? Entregue suas motivações a Ele e experimente a liberdade de servir com humildade e sinceridade. O quarto é a resistência ao arrependimento. Você já percebeu como é difícil para algumas pessoas admitir que estão erradas? Às vezes, quando alguém é confrontado com a necessidade de se arrepender, prefere negar, justificar ou até atacar a quem o alertou. A resistência ao arrependimento é um dos maiores obstáculos que podemos ter em nossa caminhada com Deus. Quando não reconhecemos nossos erros e nos recusamos a pedir perdão, isso não só nos afasta de Deus, mas também nos impede de experimentar a verdadeira transformação que Ele quer realizar em nossas vidas. Em Atos 7:51, Estevão confronta os líderes religiosos dizendo: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, como vossos pais, assim também vós. Aqui, Estevão os acusa de resistirem à correção de Deus e ao chamado ao arrependimento. Eles estavam tão endurecidos em seu orgulho e em sua autossuficiência que não conseguiam reconhecer sua necessidade de mudança. Jesus também falou sobre isso em Mateus 23:37, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os seus pintos debaixo das asas, e vós não quisestes. Jesus expressa a dor de um Deus que deseja restaurar, mas cujos filhos resistem ao arrependimento e à correção. Vamos olhar para a história de Saul, o primeiro rei de Israel. Em 1 Samuel 15, Deus ordenou que Saul destruísse completamente os amalequitas e tudo que eles possuíam. Porém, Saul desobedeceu e trouxe de volta os melhores bens e animais. Quando confrontado, ele tentou justificar sua desobediência, dizendo que havia poupado os animais para sacrificar a Deus. Deus ficou desapontado com Saul porque ele resistiu ao arrependimento genuíno, e a Bíblia diz que ele se arrependeu de ter feito Saul rei, 1 Samuel 15:11. Saul não aceitou a correção de Deus e perdeu seu reino como consequência de sua resistência. Outro exemplo é Pedro. Quando ele negou a Jesus 3 vezes, estava resistindo ao arrependimento. Mas, depois, quando se deparou com os olhos de Jesus, ele se arrependeu profundamente e foi restaurado. João 21:15-17. A diferença entre Pedro e Saul é que Pedro teve coragem de enfrentar seus erros e se arrepender, enquanto Saul continuou resistindo até que perdeu a oportunidade de restauração. Então examine sua resistência. Pergunte-se: há algo em minha vida que estou resistindo em confessar e me arrepender? Lembre-se de que Deus deseja nos restaurar, mas a restauração começa com a humildade de reconhecer nossos erros. Entenda a graça de Deus. O arrependimento não é um sinal de fraqueza, mas de humildade. Quando nos arrependemos, Deus nos perdoa e nos purifica, 1 João 9. Em vez de fugir da correção, abrace o perdão que Ele oferece. Não procrastine o arrependimento. Às vezes, adiamos o arrependimento, dizendo: eu vou mudar depois. No entanto, essa procrastinação nos impede de viver a liberdade que Deus tem para nós. Quando resistimos ao arrependimento, apenas prolongamos a dor e a separação de Deus. Resistir ao arrependimento é um peso que nos afasta de Deus e nos impede de experimentar sua misericórdia. Hoje, Deus nos chama a ser sinceros, a confessar nossas falhas e a pedir perdão, pois Ele está pronto para nos restaurar. Não permita que o orgulho ou o medo o impeçam de dar esse passo. Lembre-se, o arrependimento traz cura, e a graça de Deus está sempre disponível para aqueles que se humilham e se arrependem. O quinto é a falsa confiança em boas obras. Imagine que você tem um carro velho, que tem muitos defeitos e sempre precisa de conserto. Em vez de levar esse carro a um mecânico, você só tenta esconder os problemas, colocando uma camada de tinta por cima ou colocando um adesivo bonito na lataria. Pode até parecer bom à primeira vista, mas o carro continua quebrado por dentro. Isso é o que acontece quando colocamos nossa confiança em boas obras como uma maneira de ocultar nossa verdadeira condição diante de Deus. Podemos até fazer coisas boas, mas se não reconhecemos nossa necessidade de transformação interior, nossas boas obras se tornam vazias e ineficazes. Jesus fez uma dura advertência sobre isso em Mateus 7:21-23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome expelimos demônios, e em teu nome fizemos muitos milagres?
Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui, Jesus revela que muitas pessoas que confiam em suas boas ações, como pregar, expulsar demônios e realizar milagres, não terão parte no reino do céu se não estiverem vivendo em verdadeira obediência a Deus. Essas ações, embora externas, não garantem salvação se o coração não estiver alinhado com a vontade de Deus. Um exemplo prático. Pense em um religioso que vai à igreja todos os domingos, doa dinheiro para a caridade e se comporta de maneira exemplar na sociedade, mas que, ao mesmo tempo, guarda mágoas profundas, raiva e falta de perdão em seu coração. Esse tipo de pessoa pode estar enganando a si mesma, confiando nas suas ações externas como se fosse suficiente para agradar a Deus. Um exemplo bíblico disso é o jovem rico que apareceu diante de Jesus, perguntando o que precisava fazer para ter a vida eterna. Ele confiava em suas boas obras, dizendo que já guardava os mandamentos desde a juventude. No entanto, Jesus disse que ele precisava vender tudo o que tinha e dar aos pobres para seguir a Jesus. Mateus 19, 16, 22. O jovem não estava disposto a abrir mão de sua autossuficiência, por isso, ele não recebeu a salvação. Então examine sua confiança. Pergunte-se: estou confiando em minhas boas obras para me aproximar de Deus, ou estou buscando uma transformação genuína em meu coração? A salvação não vem das obras, mas da fé em Jesus e da obediência à sua palavra. Permita que Deus transforme seu coração. A salvação envolve muito mais do que fazer coisas boas. Deus quer transformar seu coração, seus desejos e suas motivações. Pergunte a Deus: Senhor, me ajuda a ser mais parecido com Ti, não só em palavras, mas em ações e atitudes que glorifiquem Teu nome. Não substitua o arrependimento por boas ações. Se você falhou em alguma área, não tente compensar suas falhas apenas com boas obras. O arrependimento genuíno vem de um coração quebrantado que busca a reconciliação com Deus. Lembre-se de que as boas obras devem ser fruto de um coração transformado, não a tentativa de alcançar a salvação. Boas obras são um reflexo do nosso relacionamento com Deus, mas elas nunca devem ser usadas como uma forma de tentar ganhar a salvação. Hoje, examine seu coração e pergunte a si mesmo: estou confiando em minhas ações para agradar a Deus, ou estou buscando um relacionamento profundo com Ele através da fé em Jesus? Deus não está interessado apenas no que fazemos, mas em quem somos. Se você tem confiado em boas obras, é hora de reconhecer que somente a graça de Deus pode nos salvar. O sexto é julgar os outros com facilidade. Você já teve a sensação de que, ao olhar para a vida de outras pessoas, tudo parece muito claro sobre o que elas deveriam fazer? Às vezes, podemos ser rápidos em formar opiniões sobre os outros, mas esquecemos que nem sempre conhecemos toda a história. O julgamento fácil dos outros é uma armadilha que podemos cair, especialmente quando nos sentimos superiores ou mais justos do que quem está ao nosso redor. No entanto, a Bíblia nos ensina que não devemos ser rápidos em julgar, pois Deus é o único juiz justo, e Ele vê além das aparências. Jesus advertiu claramente sobre isso em Mateus 7:1-5. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e com a medida que usarem, vocês serão medidos. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Aqui, Jesus nos ensina que, antes de apontarmos os erros dos outros, devemos olhar para nós mesmos e perceber nossas próprias falhas. O julgamento apressado e sem autocrítica é o que ele condena. Lembre-se da história da mulher adúltera em João 8:11. Quando os fariseus trouxeram uma mulher que havia sido pega em adultério, eles queriam apedrejá-la, pois a lei de Moisés mandava que ela fosse punida dessa forma. Eles estavam prontos para julgar, mas Jesus, com sabedoria, lhes disse: aquele que de vocês está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Isso fez com que todos os acusadores se retirassem, um por um, até que ninguém mais ficou para julgar. Jesus, então, lhe disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Essa história revela que, quando vemos os outros falhando, devemos lembrar que também somos falhos. Jesus não ignorou o pecado da mulher, mas mostrou misericórdia e convidou-a a uma vida nova, sem julgá-la de maneira precipitada. Outro exemplo é o da parábola do fariseu e o publicano em Lucas 18:9-14. O fariseu orava dizendo: ó Deus, te agradeço porque não sou como aquele publicano. Já o publicano, reconhecendo seus pecados,
pediu perdão a Deus. Jesus ensinou que, enquanto o fariseu confiava em sua própria justiça, o publicano foi justificado diante de Deus porque se humilhou. Isso nos ensina a não olhar com desdém para os outros, mas a reconhecer nossa própria necessidade de misericórdia. Então examine seus próprios erros antes de criticar os outros. Lembre-se de que todos nós temos falhas, e a nossa responsabilidade é olhar para o nosso coração e nossas atitudes. Pergunte a si mesmo: estou mais focado nos erros dos outros do que nos meus próprios? Pratique a empatia e busque entender os outros. Antes de julgar, tente se colocar no lugar da outra pessoa. Pergunte-se: o que essa pessoa pode estar enfrentando que eu não sei? A empatia nos ajuda a ver além da superfície e a agir com misericórdia. Esteja disposto a mostrar graça e perdão. Em vez de julgar, aprenda a oferecer perdão. Jesus nos ensina a perdoar como Ele nos perdoou. Nossos julgamentos podem ser duros, mas a graça de Deus em nossa vida nos chama a estender a mesma graça aos outros. Julgar os outros com facilidade pode nos afastar de Deus e nos colocar em uma posição de orgulho, em que esquecemos de olhar para nossas próprias falhas. Hoje, Deus nos chama a ser mais humildes, mais misericordiosos e mais empáticos. Ao invés de apontarmos os erros dos outros, vamos refletir sobre nossas próprias necessidades de perdão e transformação. Lembre-se de que, ao julgar os outros, a mesma medida será usada contra nós. Que possamos ser rápidos em oferecer graça e perdão, assim como Deus fez por nós. Se até aqui esse conteúdo tem falado com você e ajudado a entender mais sobre como o orgulho espiritual pode nos afetar, não esquece de deixar o seu like. Isso ajuda muito a levar esse vídeo para mais pessoas que também podem precisar ouvir essa mensagem. E claro, seu like é uma forma de apoiar o canal para que a gente continue trazendo conteúdos que realmente transformam vidas. Então, capricha no like e vamos espalhar essa mensagem de transformação juntos. O sétimo é o desprezo pela humildade verdadeira. A humildade verdadeira não é algo que se vê frequentemente nos dias de hoje, principalmente quando vivemos em uma sociedade que exalta o orgulho, a autossuficiência e a exibição de poder. Muitas vezes, a humildade é vista como fraqueza, e as pessoas que a praticam são rotuladas como submissas ou inferiores. No entanto, a Bíblia nos ensina que a verdadeira humildade é uma das virtudes mais preciosas aos olhos de Deus, e é através dela que podemos experimentar a verdadeira grandeza e proximidade com Ele. Desprezar a humildade verdadeira é, na prática, desprezar os caminhos de Deus. Em Filipenses 2:3-4, Paulo nos exorta a viver com humildade. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aqui, Paulo descreve o tipo de humildade que devemos cultivar, uma humildade que não busca reconhecimento, mas coloca os outros à frente de nós mesmos. Isso vai contra a tendência do mundo, que constantemente nos incentiva a colocar nossos próprios interesses acima dos outros. Em Mateus 23:12, Jesus também ensina sobre a verdadeira humildade. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Jesus sublinha que, ao invés de buscar a exaltação, devemos buscar a humildade. O reino de Deus é diferente do reino deste mundo, e a verdadeira grandeza é encontrada na humildade, não no orgulho. Um exemplo prático. Considere a atitude dos fariseus na Bíblia. Em Mateus 23:5-7, Jesus descreve como eles faziam suas boas obras de maneira exibicionista, com o objetivo de serem vistos pelos outros. Eles não praticavam a humildade verdadeira, mas se orgulhavam de sua religiosidade. Jesus os criticou, dizendo: tudo o que fazem é para ser visto pelos homens. Eles fazem seus filactérios largos e as franjas das suas vestes grandes, amam os lugares de honra nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças. Aqui, Jesus revela que, apesar de sua aparência de piedade, os fariseus desprezavam a humildade genuína, buscando sempre o reconhecimento humano. Em Lucas 18:9-14, a parábola do fariseu e do publicano também ilustra a diferença entre a falsa humildade e a verdadeira. O fariseu se vangloriava de sua religiosidade e desprezava o publicano, que humildemente pediu perdão a Deus por seus pecados. Jesus ensinou que o publicano, que se humilhou, foi justificado, enquanto o fariseu, que se exaltou, foi rejeitado. A lição é clara: Deus valoriza aqueles que se humilham, enquanto despreza o orgulho. Então examine seu próprio coração. Pergunte a si mesmo: tenho praticado a humildade verdadeira, ou estou mais focado em ser visto e reconhecido pelos outros? A verdadeira humildade começa no coração e se reflete nas atitudes diárias.
Busque servir aos outros com humildade. Em vez de buscar os primeiros lugares ou o reconhecimento, pratique servir aos outros em humildade. Lembre-se de que Jesus, o Filho de Deus, se humilhou ao ponto de morrer na cruz por nós. Se ele, sendo perfeito, pôde viver com humildade, devemos seguir seu exemplo. Lembre-se de que a verdadeira grandeza vem de Deus. O mundo ensina que a grandeza é alcançada por meio da fama, poder e sucesso. No entanto, Jesus nos ensina que a verdadeira grandeza é encontrada na humildade e no serviço. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Mateus 23:12. Desprezar a humildade verdadeira é andar em uma direção oposta àquela que Deus deseja para nossas vidas. Hoje, Deus nos convida a seguir o exemplo de Jesus e a viver com humildade. Quando nos humilhamos diante dele e colocamos os outros à frente de nós, Deus nos exalta de maneiras que o mundo jamais poderá. Que possamos deixar de lado o orgulho e buscar a verdadeira humildade, que é preciosa aos olhos de Deus. E aí, pessoal? Espero que esse conteúdo tenha tocado o coração de vocês e ajudado a refletir sobre como o orgulho pode nos afastar do arrependimento e da salvação. Antes de terminar, quero destacar alguns pontos importantes para que você fique bem atento. O orgulho é o maior obstáculo para o arrependimento. Ele nos faz achar que estamos certos, que não precisamos mudar, mas a verdade é que todos nós precisamos da graça de Deus. Lembre-se, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. A correção de Deus é sempre um sinal de amor. Quando você sentir que Deus está te corrigindo, não veja isso como uma punição, mas como uma oportunidade de crescer e ser mais parecido com Cristo. A compaixão deve ser a nossa atitude diária. Se você quer ser mais parecido com Jesus, comece a olhar mais para as pessoas ao seu redor com um olhar de compaixão. Ajudar os outros, se importar com suas lutas, é uma das maiores expressões do amor cristão. Então, fique atento. A verdadeira transformação acontece quando conseguimos vencer o orgulho, aceitar a correção e viver uma vida de compaixão. Se você está disposto a dar esse passo, Deus vai te guiar e te fortalecer a cada dia. Não é fácil, mas é possível. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento de aprendizado e reflexão. Obrigado por nos mostrar a importância de vencermos o orgulho, de aceitarmos a correção e de praticarmos a compaixão em nossas vidas. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie, nos ensine e nos transforme a cada dia, para que possamos viver de acordo com a Tua vontade. Senhor, ajuda-nos a reconhecer nossas falhas e a nos arrepender sinceramente, sabendo que Tu estás sempre pronto para nos perdoar e restaurar. Que possamos olhar para os outros com um coração cheio de compaixão e disposição para ajudar, como Jesus fez por nós. Dá-nos humildade para aprender com as Tuas correções e coragem para agir em amor, sempre buscando refletir o Teu caráter em tudo o que fazemos. Que nossa vida seja um testemunho do Teu amor e graça. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Gostou do conteúdo? Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Deus te abençoe e até a próxima.